A diversidade, certo? O que não te mata te faz viver mais. Isso é bom. Então coloque seu corpo numa dor ao longo da vida o mais consistentemente possível. Uma dor controlada, né? Indo pra uma sauna por 15 minutos e aguentando mais um pouco. É isso que você diz? Essa é a lição mais importante. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Envelhecer é uma doença, isso procede? Bem, é o que eu penso. É o Sim. que você pensa. Então a morte significaria também ser uma doença? Bem, a morte é o produto final do envelhecimento, certo? Portanto, curamos quase todas as outras doenças importantes. Você não morre de uma infecção. Você normalmente não morre no parto se for mulher. Então, agora o que resta é envelhecer. Enquanto estamos atacando cada uma dessas doenças, câncer, doenças cardíacas, mal de Alzheimer, estamos tentando golpeá-las na cabeça como um jogo de bater em uma toupeira. E esquecemos que a principal razão pela qual todas essas doenças ocorrem é que nossos corpos estão envelhecendo. Se você não envelhece, não pega essas É porque doenças. seu sistema imunológico é forte para que você lute contra doenças, essencialmente, ou... Bem, sim, é parecido. Mas não é no sistema imunológico que você está pensando. Na verdade, temos defesas embutidas, que chamamos de genes da longevidade, que podemos ativar em nossas vidas fazendo certas coisas, colocando... Genes de longevidade. Sim, é assim que o chamamos. Quantos genes temos? Nós temos cerca de 23, 24 mil deles. 23 a 24 mil. Certo, mas apenas cerca de 50 realmente importantes para a longevidade. Ok, então qual seria os genes da longevidade? Bem, os que estudamos são chamados de sirtuínas, e há 7 deles. E eles estão em todas as partes do corpo, e eles fazem coisas realmente loucas por nós. Ok, e onde os telômeros entram em ação? Bem, eles fazem parte Ok. disso. Sim, existem 7 ou 8 dependendo. Essas são as causas do envelhecimento. Portanto, os telômeros são uma dessas marcas. Outras coisas são como as baterias se esgotando, aquelas mitocôndrias em nossas células. Perdemos células-tronco e todas essas coisas. Mas aqui está o ponto importante. Nós pensamos que há uma causa unificada, uma causa principal de todas essas coisas. Podemos falar sobre isso. Mas também essas sirtuínas. Eles defendem contra todos esses problemas. Então, enquanto costumávamos pensar que teríamos que desenvolver 8 medicamentos diferentes para retardar o envelhecimento, se você simplesmente acessar esses genes da longevidade, eles cuidam de tudo. Sério? Uhum. Eles continuam a regenerar células boas, a lutar contra doenças, ou estresse, ou o que quer que seja, né? Sim, isso mesmo. E eles são muito espertos. Eles produzem proteínas que agem como guardas de trânsito, dizendo ao corpo como se defender das adversidades, e estão conosco no planeta desde que a vida surgiu. E são 7 deles? Bem, os que eu estudo são 7. Há outros, existem 7 sirtuínas, e existem 3 classes de genes da longevidade. Os que eu estudo, aqueles 7, e alguns outros que você pode ativar. Por que você não estuda os outros? Não são Bem, nós credíveis estudamos, o nós fazemos suficiente, isso. não são... Mas nós, cientistas, gostamos de nos especializar. Mas, na verdade, Entendi. embora 10 anos atrás costumássemos brigar um com o outro, meu gene da longevidade é mais importante que o seu gene da longevidade. Era ridículo. Meu verme está vivendo mais do que seu verme. Foi muito bobo. Mas agora percebemos que a maioria de nós admite que todos esses genes estão conversando entre si. E se você ajustar um conjunto, os outros também serão ajustados. Ok, então esses genes, quando você diz que estuda, você... O que é que isso significa de verdade? Tá tirando o sangue de diferentes humanos, colocando em tubos e pesquisando o que você... O que é que você realmente está fazendo com isso? Sim. Eu não sou cientista, eu não tenho ideia do que isso significa. Certo. São ratos, são humanos, o que... Você tem que vir ao laboratório. Você tem que ver o que está acontecendo, Ok. porque é uma coisa louca. Fazemos tudo o que podemos para responder a uma pergunta. Clonando humanos lá dentro, fazendo esse tipo É de uma coisa. loucura, cara. Ok, ok. Portanto, somos movidos pela pergunta, não pela tecnologia. A maioria dos laboratórios dirá, ok, sou especialista em ratos. Eu não dou a mínima para um rato. Preocupo-me em responder a uma pergunta, e nossa pergunta é, por que envelhecemos e podemos fazer algo a respeito e isso transformará a medicina? Uau. E então, o que fazemos se você viesse ao laboratório? Veria que temos água-viva crescendo, temos ratos que estão vivendo mais e correndo em pequenas esteiras. No laboratório, temos células-tronco que estamos cultivando e, na verdade, fazendo-as voltar no tempo. Podemos reverter o envelhecimento dessas células humanas. Células-tronco? Sim. Então, o que isso significa? Você pega uma célula de uma pessoa, uma amostra de pele, Pele, células sangue... cerebrais crescendo num prato. Jura? Sim, sim, sim. Então, células cerebrais crescendo. Você tira de um ser humano vivo, pega um pedacinho do Sim. cérebro, coloca num prato, Normalmente- investe a idade do cérebro. Correto. Uau. Sim, isso que fazemos. Agora também podemos cultivar pequenos cérebros no prato.
Do nada? Bem, você começa com uma rede de células e depois as induz a formar essas redes. E é como um para mini com cérebro. isso. Sim. Ok. E podemos envelhecê-los para frente, torná-los mais velhos, porque achamos que entendemos para o que com está isso. impulsionando o processo de envelhecimento. Sério? Então, nós E redefinimos. você reverte? Certo. Então você cria um cérebro com um monte de pequenas células que se juntam e criam um cérebro pensante. Bem, não sei o quanto ele pensa, mas responderá a estímulos. Vai reagir, Uau. sim. Então você pode se tornar mais velho. Uhum, E aí, como Benjamin Button, você reverte o envelhecimento. certo. Uau! Estou te dizendo, é uma loucura, mas quando estou no laboratório com os meus alunos, para nós é apenas mais um dia. É como ir trabalhar e fazer as coisas. Certo, é como aqui tá o cérebro, tá envelhecendo, tá Sim, ficando sim, mas mais agora que estou jovem. falando com você sobre isso, É parece fascinante bizarro. para um não cientista. Sim, a outra coisa estranha sobre essa profissão, para quem quer realmente entrar nela, é que essencialmente você é um aprendiz sob minha supervisão, e trabalha no laboratório e passa alguns anos aprendendo como fazer tudo isso. Não é fácil. Nos primeiros 2 anos, basicamente, você comete erros. Mas é estranho pensar que você recebe uma bancada em um laboratório e alguns produtos químicos, e geralmente tem que fabricar os produtos químicos você mesmo, e depois seu trabalho é descobrir algo que ninguém mais descobriu. Novo, algo novo. Tem que ser. Não apenas ligeiramente novo, radicalmente novo. Porque estou em Sério? Harvard, eles não dão prêmios por descobrir algo óbvio. Deve Uau. ser chocante, e se não for chocante, não vale a pena estudar. E você não descobriu dezenas ou 30 e poucos, 35 prêmios de descobertas ou algo assim, ou 35 patentes que você tem? São alguns números assim, nós não contamos. Descobriu muita coisa, né? Bem, sim, se não o fizesse, não teria emprego, então há motivação para estar fazendo as coisas de ponta. Mas o que nos move e a razão de termos sucesso é que somos movidos pela questão, não pela tecnologia. E a tecnologia vem em segundo lugar. Então, o que faria dizer, ok, aqui está uma pergunta. Queremos descobrir por que o resfriado melhora a saúde, ou por que jejuar, não comer, melhora a saúde. Como você descobre isso? Bem, você tem que reunir equipes de pessoas, biólogos moleculares, bioquímicos, matemáticos e pessoal de software de computador. Então, entramos em uma sala e descobrimos. Interessante. Então, o que você diria? Suas perguntas são por que envelhecemos e como revertemos? Essas são as duas questões que você foca mais agora? Sim, isso foi muito bom. Sim. Por que envelhecemos e como revertemos isso? Então, se você diz que envelhecer é uma doença, a morte também é uma doença na sua mente? É esse caminho que leva a reverter a morte? Isso é uma possibilidade? Não ainda. Ok. Ainda não. Então, para quem teve a cabeça congelada, não há nada que eu possa fazer agora, mas podemos retroceder o relógio radicalmente. Apenas nos últimos anos descobrimos que há um HD de juventude de backup na célula, que podemos acessar para redefini-la. Geralmente, quanto mais cedo você começar a ativar seus genes de longevidade, melhor. Aprendemos estudando camundongos, e agora, humanos, por muitos anos, que se você está na casa dos 20, 30, 40 anos, você deve começar. Liga agora. Faça agora porque Não espera até ter 80 anos. Como é que eu vou ter 60 anos a maioria de das novo? pessoas são assim, eles esperam muito. Por quê? Bem, porque eles negam que são mortais. Costumávamos pensar que envelhecer era uma via de mão única. Você não podia fazer nada sobre isso. Agora sabemos, pelo estudo de gêmeos, que 80% de sua saúde na velhice depende de você, de como você vive sua vida. Certo. Sua comunidade, positividade, pensamento, comida, sono, tudo isso, né? Sim, e a razão pela qual eles funcionam, descobrimos, é porque ativam os genes da longevidade. Esse é o avanço. Então agora estamos ajustando artificialmente esses genes de longevidade geneticamente, ou com suplementos, ou com sorte, remédios em breve. Entendi, mas poderia fazer isso de maneiras mais naturais e orgânicas, né? Bem, no momento, é isso que temos. E mesmo que você apenas faça 5 coisas óbvias, coisas como pular refeições, não fumar, se exercitar, isso lhe dará 14 anos extras em média. É Sério? tão grande. Isso nem mesmo usando alta tecnologia. Simples, não tem tecnologia, você tá vivendo uma vida boa. Certo. Então, quais são as principais coisas para ativar a longevidade que qualquer pessoa pode fazer sem tecnologia e sem ciência? Com zero ciência. Sim. Bem, tudo bem. Em primeiro lugar, não fume. Isso danificará seu DNA. Isso vai acelerar o processo de envelhecimento. E isso inclui o e-cigarettes, também os vapes Bem, e outros eu cigarros. sou um grande defensor de não colocar nada de artificial em seu corpo, incluindo vaping. Minha mãe morreu de câncer de pulmão, então eu sou bastante militante sobre isso. Uau.
Não acho que o vaping seja tão ruim em termos de número de produtos químicos que entram em seu corpo, mas vimos recentemente que provavelmente não é saudável de qualquer maneira. Ok, então não fumar é o número 1. Isso é um. O próximo é não comer tanto. Coma com menos frequência. Portanto, não é desnutrição, é claro. Você não quer ficar muito magro. Mas essas 3 refeições por dia, mais lanches, são ridículas. Essa tem sido No a futuro. minha vida. Você parece ótimo. Eu preciso me livrar disso. Sim, bem, você também está trabalhando nisso, mas para alguém como eu, que não é atleta, a maior parte do exercício que faço durante o dia normalmente é digitar. 3 refeições por dia é demais. Na verdade, uma refeição é suficiente para alguém como eu. Sim, eu já tenho 50 anos, então meu metabolismo está muito baixo. Parece 37, cara. Oh, obrigado. Você Tá pode precisar ótimo. de óculos. Achei que tinha 100 anos e parecia ter 37. Você já reverteu isso. Bem, estou feliz por não parecer ter 80, porque isso seria muito ruim para minha mensagem. Seria ruim aí. Então não fumar, comer menos também. Sim. O próximo seria o óbvio, treinamento intervalado de alta intensidade. Perder o fôlego de vez em quando, sabe? Perder o fôlego, o que é que você quer dizer? Malhar? Sim, torne-se hipóxico. Diga ao seu corpo que você está sendo perseguido por um tigre, dente de sabre ou algo assim. A razão pela qual tudo isso funciona, em termos de dieta e exercício, não é que seu sangue flua mais ou que estar com fome seja apenas saudável para seu corpo. Na verdade, seus genes de longevidade são ativados por essas coisas. Por que isso acontece? Porque isso acontece em humanos e em camundongos, até mesmo em células de fermento para pão e cerveja. É porque o corpo, ele sente a diversidade e diz: droga, temos que revidar. Podemos morrer na semana que vem sem comida, e estamos fugindo de tigres e leões. É isso que essa rede de sobrevivência, esse gene da longevidade visa. Então ele liga quando parece que você tá no modo de sobrevivência. É isso! Queremos estar no modo de sobrevivência. E passamos a vida inteira tentando reduzir as nossas adversidades. Tá confortável, né? Não fique com fome, Quente o não tempo fique inteiro. ofegante, não ande. Deixe seu carro com manobrista. Arraste sua mala. Não a carregue, pelo amor de Deus. Nós fazemos o pior. Não é de admirar que estejamos ficando cada vez mais doentes. É um mundo de conveniência. Certo, e a pior coisa que poderíamos fazer Sério? para nossos corpos em termos de longevidade. Então essas 3 coisas. As outras 2, vamos ver. O que mais tem? O tipo de comida que você come é importante. Há um grande debate, é claro, sobre... Bem, dizem que a base de plantas vai estender os telômeros, certo? Se você estiver comendo folhas verdes, essas coisas. Certo. Bem, entre outras coisas, também terá alguns tipos de moléculas muito importantes. Uma delas são gorduras monoinsaturadas, os ácidos graxos. Você consegue isso com azeite e abacate. Esses são ótimos. Acabamos de aprender que esse é um gatilho muito importante para um determinado gene da longevidade. Azeite. Sim. Acho que quando eu entrevistei o Gundry, ele falou: beba uma xícara de azeite por dia ou algo como muitas colheres de chá de azeite. Bem, E ele é ele esperto. toma mesmo, ele tá dizendo: faz tudo que eu posso. Sim. Bem, vamos voltar a isso porque há uma nova descoberta de uma semana atrás que diz: achamos que entendemos como isso funciona, mas no azeite também é o que se chama... O outro componente importante de uma dieta baseada em vegetais são os polifenóis, que são as moléculas que as plantas produzem quando estão sob adversidade, quando estão estressadas. Acredito que desenvolvemos um sentido quando nossa comida está acabando. Então recebemos esse sinal quando nossas plantas estão estressadas. Então você não quer comer plantas que são Ou brancas, a alface líquida que você pode comprar, a alface californiana. Você quer esses vegetais coloridos que estão um pouco estressados, um pouco secos. O vinho é um exemplo perfeito. Está cheio de polifenóis. Um deles, chamado resveratrol, no qual trabalhamos há 20 anos. Ativa muito bem esses caminhos da longevidade. Portanto, estresse Uau. sua comida. Orgânicos. Estresse. Sou a favor de uma dieta baseada em vegetais, mas como carne também, ocasionalmente. Eu também. Tem um gosto muito bom. Mas é muito claro. Dan Bittner está certo. Quando você vai para os lugares mais longevos do mundo, As zonas azuis, né? Sardinha, a ilha Okinawa, no Japão, eles não estão comendo toda a carne. E na verdade, sabemos que, se você comer muita carne, você desliga algum desses caminhos da longevidade. Sério? Sim. Você pode ter uma boa aparência e desenvolver músculos, e isso é ótimo quando você é jovem. Você quer encontrar uma companheira, quer ter uma boa aparência, quer se sentir bem, mas a longo prazo não acho que seja saudável. Interessante. Então, cortar mais a carne, comer mais plantas é um bom caminho. Sim, é isso que eu fiz. Eu estava em uma dieta de Okinawa em meus 20, 30 anos. Que é arroz e folhas e... É um pouco de arroz. Você tem que tomar cuidado com arroz branco porque vai Aham, aumentar o muito, açúcar. Pois é. Mas é muito tofu, sopa de miso, vegetais de folhas verdes, verdes escuros para esses fitoquímicos.
E então, o que mais? Havia um pouco de peixe. Ok. Sim, mas também, o importante não é muita comida. Hoje em dia, paro de comer quando estou com cerca de 60, 70% satisfeito e tento pular o café da manhã e o almoço. E eu não consigo parar. Até que eu como tanto e digo, ok, eu Bem, tô você cheio, é um homem então... jovem, A ativo e questão das faminto. coisas é... Eu acho que quando você come mais devagar, você começa a ficar mais satisfeito. Começa a sentir isso. Eu sou mais novo de 4 irmãos, então... Quando criança, a gente não tinha muita grana crescendo numa cidade pequena de Ohio e não tinha muita comida, então eu aprendi a pegar a comida, enfiar na boca e viver isso. E é um hábito que eu mantive. Eu não tô passando fome, a comida tá disponível a qualquer momento, mas... Eu posso parar, eu tenho o tempo inteiro, mas isso é recondicionar minha mente a um novo hábito, uma rotina, de que eu não tô devorando a comida agora, mas é aquela mentalidade de... e se eu ficar com fome? Com certeza. Todos nós sofremos com isso. Bem, não todos nós, mas aqueles de nós que crescemos em famílias regulares nos disseram para terminar nossas refeições. Certo, não deixe nada no prato, pessoas- tem crianças famintas em E toda você tem parte. irmãos e irmãs, certo? Eles estão roubando sua comida. Minha esposa cresceu em uma família muito pobre e mesmo quando era estudante, mal conseguia comprar comida. Ela iria surrupiar e comprar batatas. Na mesa de jantar, ela vai me matar por isso. Mas ela vai comer como se toda a comida fosse embora amanhã. Mas tenho que lembrar a ela e a todos. Todos deveriam saber disso. Sempre haverá outra refeição. Haverá outra refeição, não se preocupe. Mas estamos condicionados a comer quando está na nossa frente. Eu acho que é um condicionamento mental e também como se o seu corpo estivesse enganando você, o seu cérebro, o seu intestino, algo estivesse enganando você, ficando com fome, comendo 2.000 calorias. E aí você pensa, ainda tem comida, eu vou comer ainda, eu quero comer isso, eu não sei por que isso acontece. Bem, sim, quer dizer, é a razão pela É qual açúcar, nossos talvez, ancestrais né? engordaram e sobreviveram à fome. Não temos mais fome, obrigado, senhor. Mas nós descendemos dessas pessoas, então temos os genes em nosso cérebro que dizem, coma, coma, coma. Se você E fizer... como você desliga isso? Bem, você pode comer certos tipos de alimentos. Bebo muito chá e café, até água quente, só para encher a barriga. Isso funciona muito bem. Ok, muito bem, água quente não fria, né? Eu apenas gosto da sensação de água quente. Água fria não é tão... Pode ser algo sobre o calor. Eu nunca pensei sobre isso, mas para mim, é isso que funciona. Então, quando fico com um pouco de fome na hora do almoço, estou basicamente bebendo chá. Beba água morna, chá, colocou, Mas é uma luta o tempo todo. Eu voo muito, e as pessoas estão trazendo nozes. Nozes, biscoitos, sorvete... Você tem que lutar contra isso, e é muito difícil lutar o tempo todo. E como você diz não? Só digo. Você diz? Mas como eu faço isso? Então, eu me treinei para lutar contra isso. E a melhor coisa que faço, além de dizer, posso tomar uma xícara de chá? É, como eu quero estar na próxima semana? Como eu quero estar daqui a um ano? Como eu quero estar quando eu tiver 80 anos? Então você diz a si mesmo, você se faz essa pergunta. Eu acho que também é tipo, como é que você quer se sentir amanhã, na próxima semana, quando tiver 80 anos, né? Uma combinação de aparência com Certo, porque sua futuro. mente está dizendo que o momento atual é importante. E você precisa treinar a si mesmo para pensar que o amanhã e o próximo ano são O igualmente resto da importantes. minha vida. Certo, e isso é mais importante. Ok, então essa foi a quarta ou a quinta A quinta coisa? coisa, que eu não mencionei. Existem algumas coisas. Vamos dividir. Uma delas é ter uma boa noite de sono. Dormir é tudo. Sim, e então, cerque-se de amigos e pessoas que cuidarão de você. E esse é o caminho da Zona Azul também, né? Uma boa comunidade, descansar bastante, tirar sonecas e motivar as pessoas, né? Bem, A essas fazer são isso coisas que a também. maioria das pessoas deveria saber, mas não fazem. Então, você e eu estamos aqui para motivar as pessoas a fazerem isso. Exatamente. Bem, mas a pesquisa que discuto no livro é como levar isso a um outro nível. Como otimizar essas coisas e adicionar um pouco de ciência a elas. Pra reverter isso. Bem, estamos chegando lá. Eu gosto disso, ok. Antes de compartilhar algumas coisas, como você entrou nesse fascínio ou curiosidade de reverter o envelhecimento em primeiro lugar? Alguém te inspirou? Houve algum momento, alguma coisa que aconteceu, algum acontecimento na sua vida? Sim, foi um evento pelo qual todos nós passamos, mas apenas esquecemos. Aprendemos que existe algo como a morte. Não vivemos em um filme da Disney. Certo, nem tudo é feliz pra sempre, né? Não é? É chocante. Quando temos 4 ou 5 anos, nos dizem isso. Percebemos e negamos. Isso não vai acontecer. Mas pra mim, não consegui tirar isso da cabeça. Sério? É cruel. Você não acha? Que sejamos seres sencientes que sabem que tudo vai acabar e Amamos pode as ser... pessoas, elas cuidam da gente e aí elas vão embora. Sim,
E eu não quero viver para sempre. Eu gostaria apenas de deixar o mundo um lugar melhor. Acho que uma das minhas grandes coisas que estamos perdendo na medicina é que o envelhecimento está causando muitas das nossas doenças e quando tratamos doenças, estamos tratando-as tarde demais. Uma vez que você tem... Bem, eu não vou dizer qual doença, mas veja minha mãe, por exemplo. Vamos usar o câncer de pulmão dela como exemplo. Ela poderia não ter fumado. Ela poderia ter feito todas as coisas sobre as quais falamos. Ela poderia talvez ter tomado algumas moléculas com as quais trabalhamos e não ter câncer de pulmão. Então, quando ela teve um tumor do tamanho de uma laranja no pulmão, já era. Ela não podia fazer Certo, nada. mas investimos bilhões de dólares tentando curar o câncer de pulmão, não preveni-lo. Se a gente evitasse, a gente não ia ter que se preocupar com isso. prevenção A é gente mais só ia fácil. viver. Prevenção é fácil. Então, quantos anos você tinha quando sua mãe faleceu? Eu tinha 25 anos. Ok. E, Não, deixe-me retificar. Ela foi diagnosticada quando eu tinha 25 anos. Quando eu tinha Quando- 25 anos. Quando você tinha E 25? ela se foi há mais de 20 anos. Sério? Sim. Mas não era realmente uma vida agradável. Era... Eles tiraram o pulmão esquerdo dela. Então ela respirava por um tubo... Ela podia respirar, mas não estava... Ela estava sempre com falta de ar. Houve momentos em que ela pensou que iria sufocar na nossa frente. Eventualmente aconteceu, e isso não foi agradável. Oh, meu Deus. Isso não é algo que ninguém Na quer. sua frente? Sim. Ninguém te conta como é ver sua mãe morrer ou seus pais morrerem. É horrível. Uau. Eu nunca experimentei outra morte, apenas essa, mas não foi agradável. E não falamos sobre isso. Nós negamos. Ou, eles vão cair no sono. Não foi isso que aconteceu na minha cabeça. Não, é sofrimento. Dor, agonia e sofrimento. Sim, minha mãe se transformou em um lagarto se contorcendo na minha frente. E tudo que pude fazer foi sussurrar em seu ouvido. Obrigado por ser a melhor mãe que eu poderia ter. Oh, meu Deus. Foi isso. Alguns minutos depois, ela ficou azul e Eu sufocando não acredito e... e você não podia fazer nada por isso, né? Certo, é isso. Você está desamparado. Você está desamparado. Quem fuma, por favor, trabalhe para largar. Não é um bom final. Uau. E você tava sozinho com ela, tava com a família, com os Sim, amigos? meu pai, meu irmão e eu. Eu também estava em negação porque voei da América para a Austrália para estar com ela. E você fica tipo, ela vai superar Sim, isso, você vai diz dar a si tudo mesmo. certo. Ela sempre se recuperou nos últimos 20 anos. Ela vai se recuperar. E o médico nos puxou de lado e disse: fizemos um raio-x no pulmão dela. Quase não resta nenhum pulmão que esteja funcionando. Oh, meu Deus. É melhor você dizer adeus. E eu disse: do que você está falando? Oh, meu Deus. Ela está rindo na cama, ela está bem, e 10 minutos depois, ela começou a engasgar e fluidos se acumular em seus pulmões. E se você já viu alguém com algo preso na garganta, Luiz, foi mais ou menos assim. Oh, meu Deus. E você não Não há podia o que tirar. porque não pode, Ela não. está se afogando. Não pode ter manobra de Hamlet, RCP, não pode fazer Bem, eu nada. estou correndo dizendo: ajude-me, ajude-me. E todas as enfermeiras dizem: não há nada que possamos fazer. Uau. Então isso é traumático. Então, por favor, vamos tentar evitar essas doenças o máximo possível. Quantos anos ela tinha quando faleceu? Ela tinha a minha idade quando foi diagnosticada com câncer de pulmão. E viveu até os 70. É, mas ela podia, hipoteticamente, se não fosse atropelado ou algo assim, algo poderia ter vivido uma vida mais longa e mais feliz. Oh, com certeza. E durante minha adolescência eu gritava pra ela: pare de fumar, você vai morrer. Quando você estiver no hospital, não vou visitá-la. Oh, meu Deus. Você só tem uma vida, porque eu sou pró-vida. Tudo sobre mim é que temos muita sorte de estarmos vivos. Sabe, 1 em 1 trilhão no esperma de seu pai e é você. Qual é a chance? É um presente. É, não jogue fora. E ela era o oposto. Ela gostava de beber e fumar e eu vivi uma vida boa. Não me julgue, mas ela pagou as consequências. Oh, meu Deus. Ela não só pagou, mas você e sua família também tiveram que pagar por isso. Sim. Bem, eu fui visitá-la no hospital. Quando sua mãe está doente, tudo é Claro, descartável. lógico. Mas meu pai é o oposto. Ele tem cuidado bem de si mesmo. Ah, é? Sim. Agora ele tem 80 anos. Saúde perfeita. Sem dores. Correndo pelo mundo. Como um jovem de 25 anos. Uau. Então, essa é a dicotomia. Se você fizer as coisas certas, é um final muito diferente. Agora, você já trabalhava com anti-envelhecimento quando ela foi diagnosticada ou foi bem antes ou bem depois, quando você ficou Sim. obcecado com anti-envelhecimento e essas coisas? Bem, eu tenho uma personalidade obsessiva. Sim, é. Acho que qualquer um que esteja no topo de sua profissão deve ser obcecado por alguma coisa. Não são pessoas normais. Eles não são normais. Na verdade, aos 4 anos, fiquei obcecado por isso. 4? Sim, 4. Eu nem sei minha primeira memória aos 4. Bem, essa é a minha primeira memória. Uau. Sim.
Ver sua mãe fumando e dizendo, não Bem, quero teve fazer isso. isso. Nos anos 70, início dos anos 70, quando eu era criança, a fumaça estava por toda parte. Eu não aguentei. Mas essa não era realmente a minha motivação. Minha avó que ajudou a me criar e me disse, todo mundo vai morrer. E você também. E seu gato também. E minha avó era brutal. Ela não mentiu. Ela contou como era, mas ela disse, agora que eu te disse isso, aqui estou eu chorando, meu gato vai morrer. Papai Noel não é Sim, real, meu gato vai Era meu morrer. gato. Era o problema na época. Oh, meu Deus, amor o gato. Sim, porque ela disse, seu gato vai morrer antes de você completar 20 anos ou algo assim. Então, ela disse, agora que você percebeu isso, aqui está a lição. Aproveite ao máximo a vida. Faça o seu melhor para tornar a humanidade o melhor possível. E não perca um segundo. E isso pra mim foi... Ok, vou fazer isso. E quando você realmente começou a pesquisar, Sim. talvez você tivesse essa mentalidade positiva, vou aproveitar o máximo de cada momento, minha vida, vou aprender rapidamente, não ficar preso em momentos dolorosos. Foi na escola primária, na secundária, que você pensou, olha, meus telômeros, essas coisas. Então, eu era um garoto bem mediano. Eu gostava de me divertir muito e não me cuidava muito. Na verdade, você ficaria surpreso por eu ser bem gordinho quando eu era criança. Sério? Sim. Mas eu cheguei à faculdade e duas coisas aconteceram. Uma foi que eu E em decidi... que escola você estudou? Eu estava em Sydney. Em Sydney. Não há muitas opções em Sydney. Eu fui para a chamada Universidade de New South Wales, como o MIT aqui de Boston. Então, eu estava lá e queria me formar no que costumávamos chamar de engenharia genética. E eu pensei que isso era uma coisa legal. Todo mundo está indo para a computação. Vou fazer alguma coisa, porque também tenho a personalidade de não gostar que me digam o que fazer, e gosto de ser diferente. Você quer ser o único, exclusivo? Sim, eu quero. Eu também. Então eu... Eu era o grande atleta idiota que nunca bebeu um gole de álcool na faculdade, que aprendeu salsa, violão, tava no coral, no musical. Tudo o que você pensava que eu ia fazer, eu queria fazer o oposto. Então temos isso em comum. Sim, provavelmente seus pais aprenderam que tinham que dizer o contrário do que eles queriam que você fizesse. Exatamente. Então fui pra faculdade e percebi duas coisas. Uma delas era, se eu for gordinho, não vou conseguir uma namorada. Então, comecei a malhar. Modo de sobrevivência, Sim. né? Comi cenoura por um mês e perdi 15 quilos. Eu não sei isso em libras. Tenho o melhor corpo que eu teria sonhado. Já se foi, isso é uma coisa. Então, me tornei saudável e tenho esse peso desde então. Basicamente não mudei. É preciso esforço. E a segunda coisa que percebi foi que acho que poderia fazer a diferença no mundo. E eu estava jogando cartas com amigos. Bebíamos muito, eles fumavam muito. Típica vida universitária, sabe? E houve um momento em que alguém estava falando sobre a velhice. E rindo da velhice. E tirando o sarro dos velhos. O que às vezes fazemos quando crianças, certo? É, quando Sim. éramos jovens, né? E eu tive uma epifania. Acho que eu tinha 18 anos e disse: vocês reparam em todo mundo. Espere. Cala a boca. Tenho algo para lhe dizer. Acabei de perceber que, provavelmente, somos a última geração de humanos que terão uma vida normal. Porque haverá um grande avanço e perderemos uma geração. Das Oh, meu centenas de Deus. milhares de gerações de primatas que nos antecederam, e somos nós. Somos os últimos. Somos patéticos. Vamos morrer aos 80 ou 100, Certo. quer que E nossos seja. filhos vão viver até os 130 anos, sabe sei lá o quê. E seus filhos 160. Então pensei, ei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer esse futuro ser uma realidade na minha vida. Uau. Isso não é triste? Dão apenas 50 anos pra gente viver assim, tipo... Daí é o quanto você consegue prolongar isso, né? Sim, eu não percebi o quão rápido a ciência avançaria. Achei que provavelmente teria sorte em ver um pouco de mudança em minha vida. Tipo 5, 10, 20 anos, né? Bem, já temos 14 apenas sobre o que falamos. Mas o tipo de avanço que fizemos agora, sou criticado por olhar muito para o futuro, porque eu deveria ser um cientista de Harvard. Mas acho que os outros 5, 10 anos, isso é fácil. Olhe para o meu pai, ele está fazendo todas as coisas certas, também tomando algumas moléculas com as quais trabalhamos em meu laboratório. Elas não estão fazendo nenhum mal a ele. Eu acho que ele vai passar do 100. Não é um ensaio clínico claramente com o sujeito, mas ele é um modelo de como a vida pode e deveria ser. Então, agora esta molécula e a mesma molécula que você trabalha há 10 anos, que ganhou muita credibilidade, depois foi desmascarada, eu acho, por alguns pesquisadores, então agora na última semana voltou a ser verificada como real. Uma delas. Portanto,
O resveratrol é a molécula do vinho tinto. É um desses polifenóis que as plantas produzem quando estão estressadas. E isso nós descobrimos. Pelo menos pensamos que, quando você toma essa molécula por muitas décadas, como um suplemento, você estará protegido contra toda uma variedade de doenças, incluindo a obesidade. Jura? Sim. Por isso que todo mundo diz beba uma taça de vinho todas as noites e você vai viver mais. Bem, isso é basicamente por minha causa. Mas há outras pesquisas, é claro. Outras pessoas estudaram o vinho tinto e descobriram que as pessoas que bebem vinho tinto tendem a viver mais. Viver Dan mais, Buettner entendi. contará tudo sobre as zonas azuis. Então, essa molécula é algo que você descobriu há 10 anos ou começou a pesquisar há 10 anos? Bem, lembre-se desses genes da longevidade. Eles produzem proteínas que dizem à célula como sobreviver, e podemos ativar a produção dessas proteínas com fome, exercícios e falta de ar. Mas queríamos fazer isso artificialmente. Por quê? Se você é uma pessoa idosa, em uma cadeira de rodas, ou como minha mãe, e... Não tá fazendo exercícios pesados às Sim, 90? você precisará de uma droga. Você não pode simplesmente esperar que eles corram maratonas ou passem fome. Então, queríamos descobrir como funciona o jejum, como funciona o exercício. Essa é outra questão importante. Algumas questões. E descobrimos que essa sirtuína, número 1, haviam 7, o número 1 era muito importante em camundongos. Se o ligássemos, podemos fazer camundongos com genes extras no laboratório. Podemos fazer isso? Nós fazemos camundongos. Do zero? Bem, de células-tronco. De uma célula, você pode transformá-la num rato em Sim, movimento. isso é fácil. Que pensa, Venha para respira, meu laboratório, tem você pode fazer um coração. rato. Quê? Podemos fazê-lo brilhar em verde se quisermos. Não é tão difícil. Você pode pegar essas células e elas querem se formar juntas e se transformam Bem, num rato? precisamos de outro rato para gerá-lo. Mas sim, é muito fácil hoje em dia. Isso é loucura. Você pode realmente... Eu quero conferir. Você pode pegar uma célula da pele de um camundongo, transformá-la em uma célula-tronco, fazer um esperma, fazer um óvulo, fertilizá-lo e fazê-lo dele um camundongo. Quê? Isso é loucura. Tudo é possível hoje em dia. Uau. Então, projetamos um camundongo para ter mais desse gene de sirtuína, e ele ficou protegido contra toda uma variedade de doenças. Você está injetando doenças para testar se eram doenças naturais ou do ambiente? Então, nós temos um laboratório onde Outros ratos têm a nós os deixamos doença. envelhecer. E isso é o principal. Temos muitos ratos velhos e os testamos se estiverem frágeis. Observamos sua força, colocamos em esteiras, testamos sua memória. Temos uma todo um loucura. andar no edifício De ratos. de testes com ratos. Não máquinas. diga. Quantos ratos você tem? Bem, Milhares? eu não quero que ninguém fique chateado porque temos uma grande quantidade de ratos. Mas nosso objetivo é torná-los saudáveis. Ao contrário de muitos outros laboratórios. Não tá tentando matá-los como a maioria, Não. né? Tá tentando dizer, podemos mantê-los E nossos saudáveis ratos por vivem mais mais. tempo. Somos um dos poucos laboratórios onde fazemos É. isso. Mas sim. Então essa sirtuína, um gene, produz uma proteína que ajuda a célula. Descobrimos que essa molécula do vinho tinto o liga por coincidência. Então, se você colocar as pontas, podemos colocar esses pequenos tubos de ensaio e colocar a proteína e podemos testar se ela é mais ativa ou não, quando ela brilha ou floresce. E então, testamos milhares de moléculas. E a que a deu mais certo foi essa de vinho tinto. Fez com que brilhasse muito, florescesse mesmo. E esse foi o começo dessa história, onde encontramos uma molécula do vinho tinto que ativou a enzima defensiva do nosso corpo. E isso foi ótimo. Nós o colocamos em células de levedura. Elas viveram mais. Na verdade, fiz esse experimento na minha sala de jantar. Você pode fazer com que as células de levedura vivam mais. Oh, meu Deus. Nós Loucura. alimentamos nossos ratos e eles ficaram muito mais saudáveis. E eles eram resistentes à obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares. Basicamente, tornou os ratos imunes a uma dieta ocidental, rica em gordura. Uau. Podiam comer qualquer coisa e não E afetaria. eles vivem tanto Apenas quanto aqueles que eram... Queimam a gordura mais fácil. Bem, não, na verdade, ainda eram gordos. Isso foi loucura, mas a gordura não os prejudicou. Eles são Ok. imunes aos efeitos de serem obesos. Uau. Isso é incrível. Mas Ok. então, essa é que meu pai começou a tomar há cerca de uma década. O mesmo que eu. Isso foi o que aconteceu. Isso foi de 2003 a 2006. As coisas estavam ótimas. Começamos a fazer moléculas melhores. Fizemos milhares delas. Elas entraram em testes clínicos, em humanos. Colocaram na pele de pacientes com psoríase. Na verdade, foi um comprimido. E a psoríase deles melhorou. Sem chance. Sim, estamos no caminho certo para ter um remédio para o envelhecimento e doenças relacionadas ao envelhecimento e à inflamação. Mas então, tudo desmoronou. Por quê? Então, em 2010, algumas empresas publicaram artigos científicos que diziam que estava tudo errado. Que essa molécula, resveratrol, não ativa essa enzima. Essa fluorescência que estamos vendo nesse tubo de ensaio
Era apenas um artefato. Era fluorescente por outras razões. Não era Sério? real. E sim, meu mundo desmoronou. A empresa parou de trabalhar nisso. E foi um inferno. Parou de trabalhar com isso? Bem, nós não. Bem, por cerca de 2 semanas, fiquei na cama. Foi horrível. Entrei em depressão leve. Meu laboratório não sabia o que fazer. Eu tinha amigos me ligando. Bem, ex-amigos que me ligavam e diziam, sinto muito. E não ouvi falar deles novamente. Foi uma época difícil. E foi nisso que construí minha carreira. Eu era conhecido no mundo por isso. E então, se foi. E se você é um cientista e perde sua reputação, está ferrado, porque está contando com bolsas e com a opinião de seus colegas sobre você para lhe dar o dinheiro para lhe dar essas bolsas. Seus endossos, recomendações, Certo, coisas certo. assim. Então, Então ninguém mais te recomenda nem te dá grana, né? sim, as verbas acabaram. Tínhamos 20 pessoas, um laboratório vibrante, uma ciência líder mundial no desenvolvimento desse remédio. E, bum, a maioria das pessoas saiu. Sem dinheiro. 4 pessoas, um pequeno laboratório. Até mesmo as pessoas do meu laboratório disseram que iam embora. Isso é loucura, você está cheio de mentiras. E havia um estudante que eu tinha, seu nome é Basil Hubbard. E ele disse, sabe de uma coisa? Há algo nisso. Eu não vou desistir. Mas as outras pessoas no laboratório, um cara em particular, era muito mal. Ele só dizia, você está trabalhando nessa bobagem? Essa coisa do resveratrol. Mas ele descobriu. Levou 3 anos para ele descobrir que... O estagiário? Ele era aluno de doutorado. Ah, entendi. Basil. E apenas por meio de coragem, teimosia e genialidade, ele descobriu que era real. E publicamos em 2013, 3 anos depois, que havia boas evidências de que não estávamos errados. Então, tudo bem, respire fundo, eu estou nadando, não estou mais me afogando. 3 anos de depressão, descobrindo como vou arrumar minha vida, minha carreira, voltar de volta aos trilhos. Certo, certo. Eu estava tão bravo com o mundo. Com certeza. Dane-se todo mundo, não posso confiar em ninguém mais. Bem, foi porque dediquei toda a minha vida a isso. Eu mal tirei um fim de semana de folga na minha vida. E, para que isso acontecesse, era como... eu poderia ter me aposentado naquele momento. Como se recuperou? Bem, então, o problema era que eu não queria morrer sem saber essa resposta. Uau. Precisava descobrir isso. E saber que eu estava errado ainda era melhor do que não saber nada. Então, tentamos descobrir. Porque é melhor dizer, ok, eu tô errado, aqui tá a prova, aqui tá a ciência com a qual você pode viver. Certo. Saber a verdade. Então, ok, como é que a gente resolve isso? Qual é a nova solução? Pra onde a gente vai seguir? E, na verdade, tínhamos evidências de que não estávamos errados. Foi por isso que levantei da cama, voltei ao laboratório e disse: vamos descobrir isso. Vamos fazer alguns testes importantes. Isso nos dirá, de qualquer maneira, se estamos certos ou errados. E acontece que não estávamos errados. E havia esse estudo, ao qual você se referiu, que saiu há uma semana. Dito isso, você sabe o quê? Esse mecanismo que você descobriu realmente é muito importante para ser ativado quando você está em jejum, quando você está com fome. O que acontece é que, quando você esgota a gordura, digamos que você está com fome e não tomou café da manhã, derreterá parte da gordura e gerará os chamados ácidos graxos livres. E alguns deles podemos obter de plantas, de azeite, monoinsaturados, ácidos graxos. Nosso laboratório descobriu que a maneira como o resveratrol funciona é, na verdade, apenas imitando os ácidos graxos insaturados, que já sabemos que são bons para você. E Dan Bittner, das Zonas Azuis, diria a você que é isso que leva a vida longa. E assim, acontece que o resveratrol, se isso for verdade, é basicamente uma imitação de azeite, mas sem todas as calorias. Então, meu pai e eu, talvez estejamos fazendo a coisa certa. Seu pai faz isso há 10 anos. Certo. Mesmo que as pessoas tentem dizer que isso não é verdade, que isso é estúpido, mas na verdade não tá fazendo nada, mas ele tem feito consistentemente. Certo. Bem, ele é um cientista também. Todos na minha entendi. família são cientistas, incluindo minha esposa. E as pessoas dizem, você está testando isso em seu pai? Não, ele é um cientista, ele pode ler essas coisas por si só. E foi ele quem tomou a decisão de acreditar nisso. E sim, estou feliz que ele fez, porque até agora está tudo bem. Uau. Ok, então isso aconteceu na semana passada, então há 10 anos você espera que isso seja provado novamente. Certo, e nós sempre previmos. Eu sempre disse que o resveratrol não é a grande história do inseto. A grande história é, podemos fazer um remédio?
o que ainda estamos tentando, mas B, nós o chamamos de ativador endógeno, o que está em nossos próprios corpos e o que o resveratrol está imitando. E são esses ácidos graxos, monoinsaturados que vêm quando estamos com fome, ou se comemos essas plantas saudáveis. Uau, ok. É Sim, bem é empolgante. muito empolgante. Mas não é tão empolgante como eu pensei que seria. Porque, na vida, sempre há um anticlímax, certo? Você pensa que mal pode esperar até que algo aconteça em sua vida. Então acontece e você pensa, sim, mas amanhã tem outra coisa para Eu descobrir. sei. Realmente. Não é engraçado? Talvez seja apenas a minha personalidade. Você é assim também? Eu sou muito assim. Lembro que na minha vida inteira eu queria ser um atleta All-American. Uma das minhas primeiras lembranças assistindo futebol da TV com meu pai e ele continuando a falar sobre esses poucos caras do futebol do estado de Ohio que são All-Americans. E você, que é a aprovação do seu pai, tá falando sobre uns caras do time, eu penso, cara, eu quero ser um atleta All-American. Se esses são os melhores, eu quero ser assim. E tudo que eu fiz foi me obcecar pelo máximo que eu podia fazer para ser um All-American. E eu me lembro que eu tava no Campeonato Nacional de Decathlon em 2005 e 16 atletas vão pro Campeonato Nacional em cada evento, mas os 8 melhores são All-Americans. Então você tem que estar entre os 8 para se qualificar como um All-American e o Decathlon é um evento de 2 dias. No primeiro eu tive um dia bem bom, no segundo eu sofri um pouco e chega na última prova, que são os 1.500 metros, e meu treinador diz, ok, você precisa vencer essas 2 pessoas, você precisa ficar na frente, você vai conseguir. E eu literalmente chego na linha de chegada com um dos caras ao meu lado que eu precisava vencer, ele estava do meu lado e eu não sabia quem tinha ficado na frente, eu ou ele. E eu esperei 30 minutos pelos resultados finais e eles anunciaram os 8 finalistas e eu fiquei em 8º lugar. E eu me lembro de ter sentido muita empolgação, eu tava no pódio segurando meu troféu, eu fiz isso, caramba, meu sonho de infância é real. E provavelmente 20 minutos depois eu tava bravo já, porque a gente tava jantando e eu pensei, eu não quero estar perto de ninguém. Eu não sabia porque eu tava assim, porque era a conquista que eu quis minha adolescência inteira, durante meus 20 anos. E eu queria ter essa mesma natureza e eu pensava, bem, não é o suficiente, eu preciso ser um atleta profissional, fazer 2 vezes isso. Eu não sei porque isso Bem, acontece. é por isso que você e eu estamos sentados aqui. Acho que nunca descansamos. Exatamente. De alguma forma a gente tem muita coisa em comum. Eu sou como cientista. Eu vou treinar você. Você tem que vir. Exatamente. Vamos construir um rato do zero, vai ser incrível. Ok. Então, seu artigo saiu, essa descoberta, há 1 semana e você teve um bom momento e pensou, ok, próximo. Certo, certo. Eu não sei porquê. Acho que é porque eu estava com fome, na hora, em um avião bebendo chá. Quando você lê e acaba de descobrir... Bem, na verdade, o cara que me treinou... Então, eu fui pro MIT, depois da Austrália. E, além de garantir, ele me ensinou a ser um cientista de classe mundial. E ele e eu... somos, bom, amigos, mas inimigos também. Discutimos cientificamente, mas somos muito próximos. De qualquer forma, como todos os mentores, eu admiro a opinião dele sobre mim importa. E foi ele quem me escreveu um e-mail na semana passada. E o assunto era, uau, com um ponto de exclamação. E lá estava esse artigo dizendo, droga, você estava certo. Sim, mas ele não escreveu mais nada. Só isso, uau, essas 3 letras. E o artigo? E o artigo, E você é isso. sabia o que significava, né? Isso, sim. Tava do seu lado depois que todo o jornal saiu, 7, 8 anos Sim, atrás. eu tenho que dar crédito a ele. Ele nunca desistiu de mim. Ele ficou, Sim, né? mas ele também passou pelo inferno. Isso parece muito difícil. Não é interessante as pessoas que passaram pelas piores coisas, altos e baixos, geralmente são as que permanecem do seu lado quando você é alvo Sim. de algum tipo de violência pública? É bom, você teve algumas pessoas que ficaram do seu lado e disseram, escuta, isso vai ser ruim por alguns anos, mas alguma hora você vai acontecer e outras pessoas vão esquecer. Sim, ele não é muito emocional, mas foi muito solidário. E nós dois somos os caras que impulsionaram esse campo dos sirtuínas, esses genes da longevidade. Então, somos camaradas. Entendi. São inimigos, mas precisam do outro pra Certo, avançar e validar a pesquisa e... certo. Seu inimigo é meu inimigo. Certo. É interessante. Você me contou uma história antes da gente começar sobre como você ficou sem teto por 1 ano. Isso é verdade? Sim.
pode me dizer como isso aconteceu? Você estava em Sydney na escola, depois mudou para o Reino Unido, dormindo nas ruas, comendo ratos que você fez do zero. Quase isso, mas sem os ratos. Mas basicamente esse tipo de comida. Sim, é uma história que nunca contei a ninguém. Por que não? Simplesmente não surgiu, não sei. Não sou o tipo de cara que se vangloria desse tipo de coisa. Então, meu sotaque é um pouco australiano, um pouco britânico. E assim, passei 1 ano e pouco no país de Gales, em Cardiff, em pleno inverno. Então, Cardiff, no meio Meus do inverno... ancestrais são de Gales. São mesmo? É. Você conhece algum galês? Não, não falo não. É uma língua louca. É Tentei louca? aprender um pouco, mas eles cantam suas frases, então é por isso que minha voz é um pouco mais assim. De qualquer forma, isso não é importante. O que importa é que eu gosto de correr muitos riscos. Especialmente quando você é jovem, você tem que correr muitos riscos. Na casa dos 20, 30 anos, vai em frente. Então, quando eu tinha 23 anos, eu disse: vou para o Reino Unido fazer algumas pesquisas para o meu doutorado. E havia um cara em Cardiff que sabia como fazer as coisas. Então eu disse: vou trabalhar para você. Ele disse: ótimo, eu não tenho dinheiro. Eu disse: ótimo, eu também não tenho dinheiro. Mas vou dar um jeito. Mas eu tinha alguns milhares de dólares entregando pizzas. Claro. Então, eu comprei uma passagem. Voei para lá, fiquei na casa dele por algumas semanas. Mas ele disse: você não pode morar aqui, eu tenho minha própria família para cuidar. Ele era um cara meio mal-humorado e eu não queria morar com ele. Então, o que eu descobri foi que, se eu fosse ao bar, o pub, à noite e jogasse jogos, então eles costumavam ter esses pequenos consoles onde você jogava Trivial Pursuit e fazia amigos. E depois que eles ficavam bêbados, eu dizia: ei, E aí, gente? sim, você tem um lugar? Caramba. E eles diziam: não temos cama, mas temos esse saquinho de feijão se você quiser vir. Então eu faria isso e ficaria lá por 1 ou 2 semanas. Então eu teria que procurar outro lugar. Geralmente. E eu estava comendo essas latas de atum. É, atum Bumblebee Staple. ou miojo. Então você fez por 1 ano isso. Sim. Então você não pagou aluguel por quase 1 ano, tava ganhando grana, uma graninha extra. Acho que ainda recebia, eram 15 mil dólares por ano, mas o problema era que Libra versus dólar australiano era dupla. Oh, Então meu dólar era metade do valor. uau. Então não dava pra pagar aluguel, você tava tipo, ok, eu tenho que comer, eu tenho que pegar o ônibus, tenho que fazer Sim. o que for. Sabe o que é engraçado? A gente tem muito em comum. Uma vez eu quase dormi na rua na Filadélfia, eu não tinha dinheiro, eu fui pra uma conferência, eu conheci alguém no LinkedIn que disse, você tem que ir pra esse evento, vai conhecer pessoas ótimas. Tinha uns 22 ou 23, acabaram de deixar o futebol profissional também, tentando descobrir como ter um trampo, fazer conexões. E esse cara que eu conheci, chamado Ben Sterner, ele disse, venha pra cá, pra essa conferência, você pode ficar comigo no sofá. E aí eu fiquei num albergue por 2 noites e ele disse que, olha, na última noite você fica aqui em casa, porque eu só tinha dinheiro pra 2 noites, era 14 dólares por dia. Eu peguei o ônibus pra chegar lá, levou 30 horas, devia ter sido 6. E na última noite eu pensei, ok, me diga o endereço, eu vou saber, vou te encontrar na sua casa, dormir no sofá. E o seu telefone tinha estragado, então eu recebo o endereço dele, eu nunca recebi, nunca falei com ele, fiquei nesse albergue, eu não tinha grana e não me deram uma cama. Então tava andando pelas ruas de Filadélfia com minha mala e minha jaqueta, 3 da manhã, 3h30, eu penso, o que é que eu vou fazer? Tem banco? Talvez eu durma num banco, porque eu posso pegar o ônibus amanhã. E tava saindo naquele próximo dia. E eu não bebo, sabe? Mas pensei, por alguma razão vou entrar num bar. Vou conhecer alguém, vou construir uma relação e talvez tenha um sofá ou algum lugar assim. Então eu fiz isso. Conheci umas pessoas no bar, estavam jogando dardos. Eu falei, e aí, deixa eu jogar uns dardos. E eu construí uma relação. Depois de meia hora eu disse, ei, eu não tenho onde dormir, vocês têm um sofá ou algo assim? Eles tinham um futon, me deixaram entrar, eu fiquei dormindo até amanhã. E foi isso. É assim que você não dorme nas ruas, né? Fazendo amigos em Sim, bares. fica a dica pra quem está assistindo. É assim que isso. você sobrevive. É assim que sobrevive, vá pro bar. Sim, então Benjamin Franklin disse que dormia no chão e sabia que poderia sobreviver. Se você conseguir superar isso, o resto da sua vida será fácil. É, durma no chão. Sim, Sem travesseiro, sem lençol. e é assim que tenho vivido minha vida. Pelo menos até bem pouco tempo atrás. Ou seja, sei o que é ser pobre e não ter nada. Então, eu vou tentar porque o pior que pode acontecer é... eu apenas volto a isso. Voltar pra isso. E qual foi a maior lição que você aprendeu nesse ano de sem teto? Ser sem teto não é tão ruim assim. É muito divertido.
mas também requer coragem. Eu cresci em uma família muito fácil. Eu estava nos subúrbios de Sydney. Meus pais não eram ricos, mas, certamente, não estavam passando fome. Eu não sabia se tinha o que era preciso para sobreviver. Então, esse foi meu verdadeiro teste. Precisava da experiência, né? Sim. E tudo depois disso foi fácil. Então, exceto por ser desmascarado, falsamente desmascarados por Sim, pesquisadores bem, e fisicamente, colegas... posso lidar com qualquer coisa, mas mentalmente, não sou tão forte. Sério? Bem, eu tento. Você acha que isso te deixou mais forte mentalmente, passando por esse cenário na sua carreira que você viveu? Gosto de pensar que sim. Mas... ainda apanho. Mesmo aos 50 anos. Sério? Acabei de ter 10 anos de trabalho, com 15 laboratórios colaborando comigo, orientando-os. Eram 55 cientistas. Submetemos essa pesquisa. A escrevemos. Levou um ano para escrever, enviamos para um jornal. E, como cientista, seu trabalho é revisado por seus pares, anonimamente. Eles podem escrever, tipo... Eles não colocam o eles nome quiserem. deles, né? Então, o que aconteceu pouco antes do feriado foi que 4 pessoas escreveram comentários sobre o nosso trabalho. 3 deles disseram: isso é uma mudança de paradigma, brilhante. Tem que ser publicado, mudará o mundo, esse tipo de coisa. E você não sabia quem eram essas pessoas, certo? Houve um que escreveu: isso não é empolgante, já sabíamos disso. O que não é verdade. E o jornal disse: vamos ficar do lado do pessimista. Ah, isso é o pior. Isso realmente foi um golpe. Não é loucura? Eu senti como se alguém tivesse me batido na cabeça com um taco de beisebol. Não é loucura a gente se concentra no negativo quando há milhares de resenhas positivas ou algo assim, você vê uma coisa negativa e fica tipo, por quê? Bem, foi rejeitado. Foram 10 anos de trabalho. Oh meu Deus, com 15 laboratórios aceitando isso, Isso trabalhando tudo. nisso, né? E eu tinha isso em mente, que vamos colocá-lo nesse jornal de classe mundial. E conversei com o jornal e eles disseram: estamos esperando por isso, vamos fazer isso. E esse era o futuro. Era para ser isso e nada mais. E então, para rejeitá-lo, e os editores geralmente seguem a maioria. Eles seguem as recomendações da maioria. Por que seguirão? Eu ainda não sei. Por isso não faz o menor sentido. Existe uma maneira de reenviá-lo? Nós vamos desafiá-lo. Então, estou escrevendo uma carta defensiva, um apelo, como chamamos. Puxa vida. Mas sim, eu pensei que era resiliente e nada poderia me afetar, mas isso aconteceu. É como ser ginasta olímpica, né? Se você pode ter o melhor desempenho, mas se o juiz não gostou da maneira como você apontou o dedo do pé, você tem um 9.2 em vez de 9.9, você pode perder por base na opinião de uma pessoa. Eu não gosto disso, eu pensei que a ciência era muito preto no branco. Ô, garoto, tem muita política. Sério? Mas você disse tem uma prova, tem 15 laboratórios, estudos de caso independentes, verificação tripla, É assim que sei deveria lá. funcionar. É por isso que foi um golpe tão grande, porque tudo que eu pensava sobre como a ciência funcionava foi jogado pela janela nesse caso. Por que ainda temos ciência se... Ainda será publicado, não se preocupe. Mas você não pode provar algo através da ciência, por que a gente faz isso então? Bem, podemos provar isso, vai Se sair. esvaziou pra mim. Bem, o que vai acontecer é que nós vamos conseguir. Receberemos esse recurso, e isso será ótimo, espero. Cruze seus dedos. Mas teremos que reescrevê-lo potencialmente para outros periódicos, o que nos levará muito tempo. Então o mundo não vai descobrir isso por um tempo. Caramba, mas você não pode escrever você mesmo e publicar no seu site e dizer, olha, não foi publicado no periódico, mas aqui tá toda a minha pesquisa, minhas provas, Bem, seus você estudos. pode. Não Mas é ninguém- credível, né? Certo, ninguém lhe dará crédito por isso. Agora, são as chamadas pré-publicações. Então agora podemos colocar nosso trabalho online. E de fato, você pode acessar a internet e ver esse trabalho se for algum lugar chamado bioarchive, RXIV, e digitar meu nome. Você verá que o trabalho está disponível publicamente, mas a maioria das pessoas não o vê. A imprensa Entendi. não pode comentar sobre isso. Mas quantos desses periódicos publicaram coisas que as pessoas disseram, isso é verdade, mas não era? Você sabe o Sim, que eu quero bastante. dizer? Provavelmente 1/3 do que é publicado está errado. Mas isso é verdade para toda a ciência. Isso é evolução. Por que publicam isso? Bem, nós fazemos o nosso melhor, certo? Entendi. Sempre podemos estar errados. Até Newton estava errado. Até Einstein estava errado, até que a mecânica quântica derrubou tudo. Todos estamos Toda a errados. ciência está errada eventualmente. Estamos certos até estarmos Nós errados. estamos. Mas esses passos, ao longo do caminho, são trampolins para mais conhecimento. Mas a ciência avança,
e retrocede, em pequenos passos. Mas no geral, vai pra frente. Parece cansativo. Puxa, só quero desistir. Sim. Você tenta não errar. Você tenta não concluir coisas que são Certo. erradas. Porque isso prejudicará sua reputação. Felizmente, até agora na minha carreira, isso não aconteceu. E é por isso que leva tanto tempo para fazer a pesquisa, né? Por isso que são necessárias tantas tentativas, reavaliações, anos e anos. Bem, a maioria dos laboratórios não gasta 10 anos em projeto. Você gastaria talvez 2 ou 3. Certo. Esse foi o grande problema pra mim. Oh, Deus, é triste. Isso Horrível. foi descobrir por que envelhecemos. Oh, meu Deus. Ou, isso não é tão importante. Teve alguma novidade aí que você descobriu no ano passado que ainda não saiu, que não foi falado? Sim. Bem, está no meu livro, mas fora isso... Isso pode ser o motivo da raiva do jornal, que parte dele tenha acabado no livro, mas talvez eu tenha sido precipitado. Entendi. Então, o que pensamos ter descoberto aqui é que as células perdem a capacidade de permanecer jovens porque perdem informações. Então eles perdem informações. Portanto, existem 2 tipos de informações em nossas células. Uma delas é a informação genética que recebemos de nossos pais, é claro, o DNA. Mas há outro nível de informação que é tão importante, mas simplesmente não falamos sobre isso. Chama-se epigenoma, que são as instruções para dizer à célula qual desses 25, 23 mil genes ler. E se você ler as palavras certas na hora certa, você terá uma célula nervosa ou uma célula da pele, porque você não quer ler todos os 23 mil de uma Entendi. vez. Não funciona. Não funciona, né? Então o epigenoma é como o pianista que toca piano. E o que achamos que descobrimos é que envelhecer é como um pianista doente, Demente, né? que não consegue mais tocar a música direito. Os Interessante. genes errados aparecem. O que é aquilo? Como se chama? O pianista, como se chama? O pianista demente? Como é chamado? O epigenoma. Ah, ok. Então isso fica demente. Perde a função de alguma forma. Certo? E nós podemos fazer isso acontecer. Uma das principais razões pelas quais isso acontece, pensamos, é que os cromossomos se quebram todos os dias, 1 trilhão de vezes em nosso corpo todos os dias. E no processo de abrir o DNA, consertá-lo e juntá-lo novamente, o epigenoma fica confuso. E perdemos a capacidade de ler os genes certos. E como podemos impedir? Bem, você nem sempre pode evitá-lo. Comece por não fumar. Comece não se queimando no sol. Sério? Sim. Não ficar muito tempo, né? Não. Sabemos que isso envelhece a pele. Qualquer australiano lhe Certo. dirá isso. E quanto tempo devemos ficar ao sol sem envelhecer? Ou é sempre ter protetor solar em todos os Bem, momentos? São os produtos químicos que afetam? Sim. Algumas pessoas dirão que 0 é o melhor. 0? Bem, isso é o que algumas pessoas dizem. A vitamina D não ajuda também a pessoa a viver Bem, mais? sim, eles diriam para tomar um suplemento em vez disso, mas eu não sou a favor. É a natureza humana, né? O sol, pra mim, faz você se sentir bem, um pouco de UV, mas você não quer sobrecarregar o corpo. É muito fácil exagerar. 10, 20 Quando minutos sua pele por começar aí. a formigar, não fique vermelho. pare. Mas na Austrália costumávamos puxar pedaços de pele do Queimada, nosso... né? Tipo bolhas, né? Sim. Então, só fui queimado 1 ou 2 vezes na minha vida adulta. E por um bom motivo. Portanto, não fique muito tempo no sol, né? Certo. Infelizmente, acaba ficando branco e pastoso. Pelo menos para os caucasianos. É. Mas isso é o preço que você paga. Se você se bronzeia muito aos 20 anos, aos 40, 50 anos, todos parecem 5, 10 anos mais velhos. Ok. Bem, nem tudo é vaidade, mas o câncer de pele também é um problema. Então, Sim, na é. Austrália aprendemos muito sobre isso. Uau. Então pode ficar no sol, é só passar Isso protetor, mesmo. né? Ou ficar dentro de casa. Sim, não, passe protetor. Aproveite a mãe natureza, você pode ir à praia, pode fazer caminhadas. Basta usar chapéu, protetor pro rosto, braço, mãos, né? Certo. Ok. Sim, você tem que sair com certeza. Caso contrário, por que valeria a pena viver? Eu acabei de fazer uma viagem pra Polônia com o Minhoff, com um grupo de rapazes onde a gente fez o intensivo de respiração e terapia no gelo, onde a gente ficou no gelo por 10 minutos até o pescoço, se expondo ao frio extremo e também caminhando 4 horas por uma montanha de vento com 80 km por hora no topo, menos 22 graus Celsius, e sem roupas, apenas shorts, gorros, luvas e sapatos. Assim expondo minhas pernas e peito, o rosto, o vento ao frio também, chovia granizo no topo. Qual a importância de
calor e frio nessa questão do envelhecimento, anti-envelhecimento. Quero saber tudo sobre essa história. Parece fascinante. Definitivamente. Conte-nos mais sobre isso. Ok. Mas sim. Então, quando comecei a escrever o livro, meu editor disse: você deveria falar sobre essa crioterapia e também sobre sauna. E eu disse: isso não é ciência. Não pode ser real. Então, eu olhei para ele. E também, devo admitir, já havíamos feito algum trabalho no frio. Um desses 2 genes desprotetores, não o número 1 que te falei, mas o número 3, ele responde ao frio. E, na verdade, ativa a proteção saudável do que é chamado de gordura marrom. Portanto, quanto mais eu investigava e ponderava sobre minha própria pesquisa, pensei que talvez o frio ajudasse sua saúde. E então, eu escrevo sobre isso. Mas acho que os dados não são tão fortes quanto o jejum e o exercício. Mas é crível que o que você está fazendo quando está com frio, ou na verdade, quando está com calor, está ativando esses genes protetores da longevidade. Sério? Sim, sim. Não internamente. Você não vai congelar internamente e sentir frio. Mas em sua pele, e logo abaixo da pele, você vai ter o que é chamado de gordura marrom, que é cheia de mitocôndrias produtoras de energia e calor. As baterias das células. E essas mitocôndrias são realmente densas, e é uma das razões pelas quais são marrons. Não é gordura branca. E a gordura marrom não é gordura normal, onde você está apenas armazenando energia. Na verdade, é metabolicamente ativa, então está queimando, né? Queimando energia. Mas também é considerada saudável, porque secreta essas pequenas proteínas que dizem ao corpo para permanecer jovem. Não sabemos o que são, mas há muitas evidências de que estão acontecendo. Fazendo isso, continuam jovens. Bem sim, portanto a gordura marrom é encontrada principalmente em bebês, Uau. porque eles não podem tremer, os bebezinhos. Você sabia disso? Eu não entendo por que Eu não não podem sei. tremer. É estranho, não é? Quantos anos você tem para poder tremer pela primeira vez? Não sei, eu teria que adivinhar, mas os recém-nascidos não tremem. E eles têm que usar essa gordura marrom. Eles estão cheios disso. Mas à medida que envelhecemos, nós o perdemos. Na verdade, 20 anos atrás, quando eu estava começando, as pessoas pensavam que não existia gordura marrom em adultos. Então, eles fizeram PET, PET scans, e descobriram que essa gordura marrom estava principalmente em pessoas que estavam com frio, experimentando o frio, e encontradas principalmente nas costas. Então você pode recriar a gordura marrom. Ou gordura bege. Você pode transformar sua gordura branca em gordura acastanhada por estar Sério? frio. Sabemos quanta terapia fria você precisa fazer, uma vez por mês, em uma semana, por dia, por um tempo, como faz? Bem, ainda estamos tentando descobrir isso, Ok. mas parece que quanto mais melhor, infelizmente. Então o que Sério? você estava fazendo parece perfeito. Então todo dia tomar banho frio, mergulhar no gelo por alguns minutos ou algo assim vai ajudar você a gerar essa gordura marrom, que é essa camada de mitocôndrias densas sobre a pele que vai queimar mais gordura, né? Sim, É isso é mesmo? uma boa maneira de explicar isso. Ok. Ele foi projetado para mantê-lo aquecido, mas também está dizendo ao corpo: ei, os tempos são difíceis, podemos congelar até a morte. A diversidade, certo? O que não te mata, te faz viver mais. Essa é boa. Então coloque seu corpo numa dor ao longo da vida, de forma mais consistente possível. Dor controlada, né? Ir à sauna por 15 minutos e forçar um minuto a mais, aquele sentimento de adversidade, se expor ao frio, malhar pesado, fazendo algo que não vai te matar, te machucar ou quebrar uma perna, mas é desconfortável. Essa isso que eu tô é a lição ouvindo mais você dizer. importante. Chamamos isso de hormese. E basicamente, seu corpo ficará complacente se você não disser para ele trabalhar duro. E o problema com a nossa sociedade é que tudo é projetado para ser confortável. É por isso que nos esforçamos. Eu estava vindo para cá, voando, olhando para todas as sacolas e pensando, e carregando minhas 2 sacolas aqui pensando, devo colocá-las no chão? Não. Vou andar com as malas porque era assim que as pessoas faziam, mas hoje em dia tudo gira em torno do conforto. Comida constante, não se exercite, não passe frio nunca. É louco. Estamos nos matando? Estamos acelerando o nosso processo de envelhecimento. Então, temos que sair dessa zona de conforto. A gente tá se matando por estar confortável. Então, há muito eu tô fazendo terapia quente ou fria, ou fazendo treino do HIIT. Tem muito desconforto na minha vida. E existe algum desconforto que vai te envelhecer? Eu não acho. Então eu posso fazer jejum, ficar no frio, calor por 2 minutos, fazer uma coisa dessas por dia de forma consistente, levar minha mala para todos os lugares, e você acha que isso vai me deixar mais jovem? Acho que sua taxa de agente será reduzida drasticamente. Uau. Pule uma refeição ou 2 por dia, o máximo que puder.
Sim, não tenho dúvidas de que isso funcionaria. Darei-lhe um Uau. extra de pelo menos 15 anos, talvez 25. Isso não é ciência de foguetes. Se você fizer isso com um rato, se lhe der frio ou se lhe der menos comida... Começa. Se você vier ao meu laboratório, verá ratos. Temos ratos que estão em uma dieta regular, que podem comer quando quiserem. Comida livre, como que você Sim. quiser. E esses não são ratos gordos, porque estão em uma dieta magra. Aqueles que damos a dieta rica em gordura, eles morrem 30% mais rápido de qualquer maneira. Eles envelhecem rapidamente, mas digamos que, mesmo que você esteja magro, como você, e coma bem, mas você está comendo muito, certo? Se fizermos isso com os ratos, eles envelhecerão no que chamamos de taxa normal. Portanto, haverá 2 anos de idade. Eles estão ficando frágeis, com os cabelos grisalhos, eles estão parecendo velhos. E então, eles morrem em cerca de 6 meses. Os camundongos que estão nessa dieta restrita em calorias, que recebem menos comida no total, ou comem apenas algumas horas por dia, estão correndo pela gaiola, sem cabelos grisalhos, eles são superativos, eles permanecem jovens. Então não coma. Bem, você tem que comer. É jejum. Você gosta de jejum intermitente, de 24 horas, você faz isso por 3 dias. O que é que você acha que é Bem, ideal para a maioria das sim, pessoas? Cientificamente, acho que por 3 dias é ótimo. Cientificamente, Peter né? Atia, tira o chapéu pra ele. Essa é a profissão dele, ele pode fazer isso. Qual o método de prolongamento ou qual a dieta? Quem é esse cara? Peter Atia? É. Não sei qual é a dieta dele. Ele tem uma dieta, tem um programa para isso? Ou... Acho que não. Ele é um médico que está experimentando o seu corpo de maneiras severas. E 3 dias é o que Bem, ele faz? passa uma semana sem comer. Ele só bebe água. Uau. E... Provavelmente é pele e osso, Sim. né? Provavelmente não é o melhor para alto Não, desempenho. não. Se você é um atleta, esqueça. Então, se você é um atleta, tem que se exercitar, fazer HIIT, você tem que estar cientificamente correto, né? Um dia de jejum intermitente ou entre as refeições. Bem, então me perguntam isso todos os dias. E a resposta simples é fazer o máximo que puder. E quanto mais, melhor, em geral. Sem perder energia. Mas o outro fato é que ninguém sabe a verdadeira resposta. Qualquer um que diga que, essa é a maneira correta de fazer isso, Eles não estão sabem. enganando você. Porque todo mundo é diferente, a gente tem necessidades Exatamente. diferentes e... Diferentes bactérias no intestino, diferentes níveis de energia, diferentes genes, diferentes estilos de vida, diferentes profissões. E então, para alguém como eu, vou lhe dizer o que funciona para mim. Então fico sentado provavelmente metade do dia. Eu tenho uma mesa de pé. Isso é um começo, não é? Você não tá malhando, né? Não. Eu malho uma vez por semana, durante algumas horas. É isso. Certo. É o máximo que posso fazer. Então, pra mim, o que faço é raramente tomar café da manhã. Eu não estou com fome de manhã de qualquer maneira. Eu tento pular o almoço com minhas xícaras de chá. Eu diria que tenho cerca de 70% de sucesso. Posso dar uma mordida em alguma coisa à tarde porque não consigo me concentrar bem. Certo. Mas então eu tenho um jantar normal, eu saio para jantar e estou Certo, vivendo você normalmente. tem o Isso que funciona quiser. pra mim. E acho que para um atleta, pelo menos pular uma refeição seria bom. Isso seria bom, então, um dia por mês sem comer, algo assim, né? Sim, parece razoável. Por uma semana inteira, na verdade. Um jejum de 24 horas pode ser bom uma vez Sim, por porém, mês. sobre o jejum de 3 dias, eu nunca fiz isso sozinho. Mas o que acontece, sabemos, é que ele entra em ação no que é chamado de via de superlimpeza ou autofagia. Sim, mata células ruins Elimina e as proteínas ruins que se acumularam. 3 dias. Você precisa fazer por 3 dias para realmente obter a limpeza profunda, infelizmente. Caramba, mas você nunca fez, né? Não precisa, você parece ter 30 Talvez eu anos, possa ter tá 20 ótimo. anos, quem sabe? Sim. Eu sou apenas um idiota. Eu não tenho a força de vontade que vocês têm. Eu não poderia fazer caminhadas na neve? Eu acho que poderia. É um mindset, você podia Sério? fazer. Bem, conte-nos sobre isso. Como você se sentiu? A vida mudou ao saber que eu podia andar praticamente nu. A única coisa é que no topo, quando eu tirei as luvas para fazer o vídeo, comecei a congelar mesmo ali. Então, as extremidades precisam ser cobertas e eu acho que você tem que ter uma supervisão quando você quer tentar esse tipo de coisa. Mas com essas luvas quentes, eu acho que eu consegui. Eu me lembro que caminhando os últimos 20 minutos, tinha um penhasco que ele estava bem do meu lado e era... O vento estava tipo 80, 100 quilômetros por hora, não dá para ver muito. E tá muito frio. E subindo a maior parte da colina, das montanhas, durante mais ou menos 3 horas e meia,
nos últimos 30 minutos é como se não houvesse árvores para te proteger do vento Sim. e estava muito, Você estava muito tremendo? frio. Eu ainda estava suando. Eu tinha suor escorrendo do chapéu, gelado. Você está gerando calor, você sabe que não foi divertido chegar no topo. Começou a doer. E você perde a sensibilidade em certas partes do corpo? Meu peito tá ardendo de frio, mas eu acho que eu tenho gordura marrom suficiente embaixo para gerar calor. Eu tinha uma boa camada de gordura na barriga, então me ajudou bastante. Eu fui com um grupo de rapazes e foi uma experiência de bastante união. A gente estava junto nisso. Eu acho que se eu fizesse sozinho, eu teria parado em algum momento. Onde tinha um chalé ali nos 30 minutos, eu acho que eu podia ter dito, fiz o suficiente, já chega. Fiz 3 horas e meia, mas eu não aguento chegar até ali. E a gente fez isso junto, foi uma mentalidade de missão, de atravessar essas adversidades e foi muito interessante poder viver essa experiência com um grupo de pessoas tão legais e eu acho que o que você fala pode ditar a direção do que você segue na sua vida. Normalmente não é científico ou de pesquisa, mas se eu disser a mim mesmo que eu tô chegando, eu tô com frio, eu tô cansado, não sei se eu vou conseguir, isso é estúpido, o que é que eu pensava? Provavelmente eu vou me convencer a ficar com mais frio, desligar e olhar para trás, mas a gente estava pensando, cara, tá ensolarado lá fora, a gente tá dizendo, a gente tá quente, a gente tá ensolarado, tá legal, essa é uma caminhada ótima e agradável, apenas a gente vai continuar fazendo essas coisas e a gente se convenceu, a gente acreditou, os corpos começaram a acreditar. O que é que a gente fez? A gente estava fazendo junto e chegamos no topo. Eu acho que a gente disse muitas coisas, a energia dita, as nossas ações. Não sei se a ciência comprova isso, mas Bem, sim, você provavelmente terá que fazer isso algumas vezes para viver mais, mas, psicologicamente, isso mudou sua vida? com certeza eu estava tentando pensar. Foi uma viagem de 5 dias e eu pensei, existem outras semanas da minha vida que foram melhores que essa? E há campeonatos nacionais para me transformar num All-American era um grande sonho todos os dias antes disso, mas eu tinha aula, eu estava na escola, nem tudo foi divertido. Os playoffs no futebol universitário foram ótimas semanas antes do jogo, mas todos os dias a gente estava enfrentando novos desafios com um grupo de pessoas que também... Eu não sei, eu acho que foi realmente especial. O Inhofe é um personagem maluco, mas ele também tá ajudando muita gente. Sim, ele é ótimo. Ele tá deixando as pessoas desconfortáveis, o que vai combater doenças, vai fazer as pessoas viverem mais, talvez tudo isso que você fala. Quer que ele conheça a ciência por trás disso, ou... Ele tá fazendo coisas que deixam as pessoas desconfortáveis conscientemente. E eu acho que faz isso pelas pessoas no Certo, geral. física e mentalmente. Fisicamente e mentalmente, a gente está fazendo exercícios respiratórios todo dia. Como você sabe, a maioria das pessoas respira superficialmente e isso afeta a gente. Eu não sei se você respira superficialmente a vida inteira, eu acho que isso vai te ajudar a viver menos como uma pessoa. Mas respirar profundamente permite que o seu corpo fique relaxado. E foi muito tranquilo, eu não olhei meu e-mail uma vez por semana, não pensei em redes sociais, eu estava presente, respirando, passando por desafios incríveis. E aquilo parecia tranquilo e relaxante. Quer dizer, era desconfortável, mas depois era um conforto muito bom, então... Certo, bem, você precisa experimentar a diversidade para poder ter calma. Como em nossas vidas, sabemos o que é sofrimento. Então, é por isso que, mesmo em um dia ruim, ainda é um dia muito bom. É a verdade. Sim. Chegou em casa e minha esposa, que é maravilhosa, diz: "Como foi hoje?" Depois que minha mãe morreu, agora eu digo, embora seja um pouco mórbido, ninguém morreu hoje, foi um grande dia. Isso é... meu jeito. Se alguém morre, não é o melhor dia, mas Certo. E se você já passou por isso, todas as outras coisas são secundárias. apenas média, dor média... A lição aqui é se esforçar. Faça coisas que você não acha que é capaz de fazer. Experimente a adversidade. Isso ajudará fisicamente, mas ainda mais mentalmente. Quantos anos você acha que você pode viver pessoalmente com toda a pesquisa que você fez até agora, os próximos 20, 30 anos de ciência que você ainda vai descobrir? Se algo não acontecer fisicamente, como um ônibus ou algo assim, Sim. quanto tempo você acha que você vai viver pessoalmente se você otimizou tudo? Certo. O que é possível, não o que vai acontecer, mas o que é certo. possível. Bem, antes de dizer isso, não estou fazendo isso para viver mais.
Certo, você não quer viver para sempre. Eu não me importaria. Não estou ansioso por uma morte horrível. Mas esse não é o meu objetivo aqui. Não é que eu esteja preocupado comigo mesmo. Eu quero deixar esse planeta tendo feito algo significativo. Isso é o que me motiva principalmente. Mas também sou um cientista. Estou experimentando. Eu quero saber coisas. Lembre-se, eu disse aos meus amigos que somos a última geração. Então, estou tentando acelerar o conhecimento em Harvard e em casa. Eu faço essas coisas para mim mesmo. Eu meço os níveis de glicose, um monte de parâmetros, para ver o que está acontecendo, não como prova, mas como indicadores de que outras pessoas podem testar. Então, sei, pelo meu próprio corpo, que ainda sou muito jovem. Ainda preciso fazer o teste definitivo de idade. Agora, podemos ver exatamente quantos anos temos. Sério, como um anel numa árvore? Isso é chamado de relógio Harvard. É o pianista. Você pode medir quantos anos o pianista tem dentro de alguns %. Então você pode realmente prever quando vai morrer. Não diga. sério. Você previu. Eu tenho que fazer isso. Eu criei uma forma primitiva disso, que é uma empresa da qual eu sou o proprietário de uma pequena parte. Essa empresa, ela faz testes de sangue. Posso dizer o nome? Claro, Chama-se Inside Tracker. Menciono isso porque as pessoas vão escrever para você sobre isso. claro. Inside Tracker faz exames de sangue e mede um monte de coisas. Eu tenho feito isso por cerca de 12 anos, então eu sei. Estou me rastreando. E tudo está ficando jovem. Uau. Eles podem estimar sua idade. É uma estimativa aproximada. Pode estimar a sua idade coletando uma amostra de Certo, sangue. e medindo as coisas que Uau. sobem e descem com o tempo. Provavelmente uma oscilação de 3 anos pra qualquer lado, tá bem próximo, né? É. Sim, é um indicador de como você está indo com seu corpo. Na verdade, fiz um teste há alguns anos, muitos anos atrás, e eu estava... Deu 58. Eu me apavorei. Porque te fez mais velho do que você Mais velho já do que estou era. agora. Eu tinha 48 anos na Oh. época. Então o que você mudou? Bem, aumentei algumas doses de moléculas, tomei mais algumas e parei de comer mal. E o teste seguinte deu como resultado 31 anos. O quê? Como assim? Você parou de comer mal, como açúcares, doces, bolos e... Bem, eu não estava estritamente em jejum intermitente. Eu almoçava. Eu tinha mais gordura do que tenho agora. Mas eu comia pizza e coisas assim. Eu amo pizza, cara. Mas eu mudei isso. Eu nunca estive doente, mas isso foi uma realidade. É, foi um despertar, né? Eu tenho um gênio horrível. Do lado do meu pai, todos nós morremos na casa dos 70 anos, geralmente no máximo. O que você disse que poderia viver, você ainda não sabe? Bem, eu não respondi essa pergunta. Isso diz que, provavelmente, tenho mais 20 anos extras, certo? Extras do que a vida útil Bem, média, com base né? naquele exame de sangue. Veremos. Mas o que poderíamos viver, aqui está a boa notícia, é que, se continuarmos na tendência de vivermos por 200 anos, e tem sido perfeitamente linear, então você pode continuar projetando. Uma criança nascida hoje, nos Estados Unidos, pode-se esperar que 50% deles vivam até 104 anos, e no Japão, até 107. Oh, meu Deus. Se continuarmos evoluindo. Agora, isso não vai acontecer por acaso, isso vai precisar de pesquisadores como eu para descobrir isso e um monte de... Eles estão fazendo o trabalho, as pessoas realmente não estão comendo horrivelmente, fumando, fazendo as coisas que ajudam, né? Esperançosamente, isso também ajudará. É por isso que escrevi o livro, é para ajudar as pessoas a viver mais. 100 anos é a vida útil deles agora? Bem, sim, essa é a trajetória prevista. Isso sem nenhum avanço radical. Sem consertar o pianista. Agora, se pudermos consertar o pianista e realmente reverter o envelhecimento como um botão de reinicialização, então, quem sabe, poderíamos viver 220 anos? Talvez mais. É difícil Eu e dizer. você ou pessoas Bem, que sim. nasceram hoje? Estou indo o mais rápido que posso. E tivemos uma grande descoberta no último ano em que encontramos o botão de reinicialização, achamos, nas células, para redefinir a idade. Uau, qual é o próximo passo? Como se você estivesse pesquisando isso pelos próximos 5, 10 anos, descobrindo coisas e redefinindo. Bem, sabemos como fazer isso com um rato com bastante facilidade. Isso funcionou da primeira vez. Essa foi fácil. Um dos meus alunos, outro aluno brilhante, resolveu inverter o olho. A idade do olho. Ele pegou ratos velhos, que eram basicamente cegos, e rejuvenesceu seus olhos, para que pudessem enxergar como se fossem jovens novamente. Sim,
Então dá pra fazer com pessoas Bem, também? esse é o próximo passo. Faltam alguns anos, mas estamos Oh, meu trabalhando. Deus. Sou um empreendedor, como você sabe, então estou tentando tirar isso do laboratório o mais rápido possível. Se funciona no olho, em que mais poderia funcionar? Provavelmente tudo, eu acho. Agora, é seguro? Nós pensamos que é. Nós o demos a ratos por 1 ano e sem problemas. Sem câncer aparecendo ou qualquer coisa. Mas você não quer ir longe demais. Você não quer voltar a ser um embrião. Você seria o maior tumor do planeta. Certo, certo. Uau. O que você acha que você poderia viver? Sim, estou tentando evitar a pergunta porque meus colegas... meus colegas a odeiam porque não foi comprovado, não é científico. Entendi. Obviamente não tá comprovado, mas se tudo correr bem e ficar doente, essas coisas Está bem. não acontecerem sem eventos traumáticos Ok, então, e nada disso. as pessoas vão rebobinar esse vídeo quando eu morrer, não vão? Estou em uma trajetória para viver bem além dos 80, porque sou saudável. Meu pai é um exemplo. Ele tem 80, 80, anos né? e é jovem, Deve viver pelo menos mais 10. certo? Pelo No menos mínimo. isso. Eu deveria estar saudável em meus 90 anos. Seria legal quebrar 100. Com as tecnologias e alguns dos remédios que estou trabalhando, e um deles que estou tomando, talvez além de 100. Isso seria bom de uma forma saudável. Jogar tênis. Uau, de maneira saudável. Muitas pessoas fazem isso. Não é para todos, mas você vê pessoas na casa dos 100 anos que ainda estão trabalhando e felizes. O quanto a inflamação afeta na longevidade das pessoas ao longo da vida. Ah, é enorme, é enorme. É uma dessas marcas. Se a inflamação está aumentando muito rápido, é basicamente porque seu relógio acelerou. Tá envelhecendo. Sim. E como a gente se livra da inflamação? Bem, existem várias maneiras. Uma delas é fazer essas coisas e ativar seus genes da longevidade, que são anti-inflamatórios. Caso contrário, ainda estou tomando um pouco de aspirina todos os dias. Os dados ainda parecem muito bons para isso. Tomando uma aspirina, Sim, 81 miligramas por dia. isso tira a inflamação. Sim, principalmente nos vasos sanguíneos. Mas você precisa tomar por muito tempo, claro, para parar com isso. O resveratrol é anti-inflamatório. Lembre-se de... Como eu disse que esses ratos, eles têm belas artérias sem gordura, então isso é bom. Mas... basicamente é isso. Mas comer demais e ser obeso vai aumentar massivamente a inflamação dentro de algumas semanas. Vai fazer isso. Apenas comer comida ruim por algumas semanas vai aumentar. O jejum vai matar a inflamação. Exatamente. Mas você pode dizer, bem, se seu sistema imunológico não está hiperativo, que tal ficar doente? Acontece que seu sistema imunológico aumenta, mas a inflamação crônica, diminui. Quando você fala com um centenário e diz, você costuma ficar doente? Eles dizem, não consigo me lembrar da última vez que fiquei doente. Centenário é. Centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos. Essa é uma marca da longevidade. Eles não se lembram de quando ficaram doentes. Eles não ficam doentes. Eles raramente ficam resfriados. Como isso é possível? Bem, eles têm sistemas imunológicos maciços. Mesmo que alguém espirre neles, esse vírus é atacado e morto. Aqui está a coisa. Desde que tenho comido e vivido da maneira certa nos últimos anos, desde aquele teste terrível e assustador, não fiquei mais doente. Você não pegou nenhuma doença? Não. Resfriado, gripe? Não, e estou em aviões. As pessoas estão espirrando em mim. Temos 3 filhos, eles estão sempre doentes. E se você comesse algo que tivesse intoxicação alimentar, também lutaria muito com isso ou é difícil de Boa defender? pergunta, não sei. Eu não sei mais, Um frango cru, algo assim? não tive intoxicação alimentar recentemente, mas pode ser porque agora eu posso comprar uma comida melhor. Isso é bom. Tudo isso é fascinante, cara. Eu sei que você tem mais no seu livro, Tempo de Vida, Por que Envelhecemos e Por que Não Precisamos. Se asfixie de comprar esse livro, uma pesquisa científica poderosa. Eu tenho algumas perguntas pra você. Essa se chama As Três Verdades. Eu pergunto a todo mundo no final. Eu quero que você imagine que é seu último dia na Terra, 150, 200 anos de idade, o que você quiser ter. E você fez muitas pesquisas, escreveu todos os livros que você quis, respondeu todas as perguntas que pôde pensar enquanto estava vivo, você publicou todas essas informações. E por qualquer razão você tem que levar todo esse trabalho com você e ninguém tem mais acesso. Eu vou chorar. Todo o seu conteúdo se foi, tá indo com Isso você soa para como um esse inferno, outro ok. mundo. Imagine, mas você pode deixar para trás 3 lições ou 3 coisas que você sabe que são verdades de tudo que aprendeu. E você pode escrever num pedaço de papel. Todos teriam acesso a essas 3 verdades e são as únicas coisas que você poderia compartilhar com o resto da humanidade. O que diria serem essas 3 verdades? Tudo bem.
A primeira, pela qual vivo, é sobre maximizar o potencial humano. Acredito que estamos muito subutilizados. Para o indivíduo, o que você deve pensar todos os dias é fazer algo que vale a pena escrever, ou escrever algo que vale a pena ser lido. Sabe? Criar um impacto. Essa é a minha lição. Não se contente com mediocridade. Faça algo espetacular. E não dê ouvido aos pessimistas. Ok. Essa é uma, né? Essa é uma. A próxima seria... fazer algo que te assusta todos os dias. Envie um e-mail que você não enviaria, que você teria medo de fazer. Junto com isso, quando você é jovem, corra riscos. Corra riscos como nós. Você pode falhar. Tudo bem, você vai falhar, mas vai te abrir para mais oportunidades, mas também vai ser um adulto mais forte, um homem de 40, 50 anos mais forte. Ok, foram duas. Ah, puxa, a terceira. Eu não me preparei para isso. Mas essa é do coração. Descrevi para você como foi ver minha mãe falecer, e passei minha vida discutindo com minha mãe. Eu me arrependo muito daquilo. Como pai agora, deixe-me dizer aos mais jovens. Diga a seus pais o quanto você aprecia o que eles fizeram por você. Diga a eles que você os ama, presumindo que os ama. Se eles forem boas pessoas, porque provavelmente chegará um dia em que eles partirão, e você não terá mais a chance de abraçá-los ou vê-los, porque eles se foram. E quando eles se forem, como você pensa que é possível alguém estar lá e depois não estar lá em questão de 2 minutos? Isso acontece. Sim, eu só gostaria de ter falado mais à minha mãe sobre o quanto eu a apreciava. Então, dediquei o livro a ela porque ela se importava mais consigo mesma do que com os filhos. Uau, isso foi incrível. São boas 3 verdades e eu as amei. Bem, eu vou agradecer você, Dave, por um tempo por ser obcecado em ajudar as pessoas. Eu acho que a sua dedicação e comprometimento em fazer isso... Quero dizer, não sei se fiz consistentemente por 10 anos, mas faz pesquisa por 10 anos e uma coisa que extrai o máximo dela, escrever esses livros e dedicar seu tempo para aparecer no meu programa, estar obcecado em ajudar as pessoas e deixar o mundo um lugar melhor. Eu acho que isso é realmente admirável. Eu aprecio você, reconheço porque você aparece todo dia e faz o seu trabalho, mesmo quando seus colegas o criticam, mesmo quando a mídia faz isso. Eu sei que não é fácil, você é publicamente envergonhado o tempo inteiro, não é fácil continuar. Eu realmente reconheço você por superar inseguranças ou traumas emocionais que você tem enfrentado para tentar ajudar as pessoas como eu e todos que querem viver melhor. Obrigado por tudo que você fez e eu quero garantir que as pessoas comprem o livro e me digam onde é que a gente pode te encontrar online. Bem, eu tenho um site chamado lifespanbook.com. Eu tenho um boletim informativo para manter as coisas atualizadas, coisas novas sobre as quais escrevo a cada poucas semanas. E estou nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Onde você interage mais com as pessoas nas redes sociais? Instagram e Twitter. Ok, qual é o seu Instagram? É David Sinclair, PhD. Ok, legal, a gente se conecta lá. Certifique-se de que vocês vão enviar mensagens para ele no Instagram. E minha última pergunta é, qual sua definição de grandeza? Mais uma vez, de improviso. Então eu diria que, se você me perguntasse, há alguns anos, provavelmente teria dito algo um pouco egoísta. Que grandeza é alguém reconhecido internacionalmente por algo importante, mas não penso mais assim. Eu sou casado com uma mulher que tem um PhD do MIT em genética e poderia ter sido uma cientista superstar. Mas, em vez disso, ela escolheu fazer um trabalho sem fins lucrativos, criar uma família e aguentar minha companhia. Isso é grandeza. Você não precisa ser reconhecido internacionalmente. Você só precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Uau! Amei isso. David, obrigado, cara. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo que faz muito. também. De vez em quando eu bebo, uma vez a cada 3 meses, mas é como uma iguaria pra mim hoje. Mas era como um vício, provavelmente porque eu bebia muito quando eu era criança, no verão, porque eu bebia sem parar como água. Na verdade, o açúcar no refrigerante causa inflamação. Isso realmente destrói seu microbioma, suas bactérias intestinais também.